Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Abra a tua Bíblia, Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 1. O tema da mensagem é Mantendo a Rota da Fé. Mantendo a Rota da Fé. O propósito é não se desviar da fé, não perder a fé. Diz assim a palavra de Deus: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amém. Eu vou repetir para você compreender melhor. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Feche seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Espírito Santo, nós queremos a Tua vontade através da Tua palavra. Nos ajuda a compreender a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Venha nos abençoar com Teu Espírito Santo, para sermos ministrados em obediência ao Senhor, para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos manter a nossa rota de fé nesta noite. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Vocês estão vendo aí duas imagens de um navio. Dois navios, dois barcos no mar. Nós vamos fazer uma trajetória aqui desse propósito de não nos desviarmos da nossa fé. Quem conhece barco, quem já andou de barco, de navio, ou entende alguma coisa sobre navio, sabe que em momento algum é interesse que essa embarcação saia da rota dela. O comandante lá, o piloto que comanda a embarcação, o navio, ele não tem nenhum interesse que essa embarcação saia da rota. Acontecem alguns acidentes quando a embarcação sai da rota. A embarcação, ela tem um destino, ela sai de um ponto e tem um destino para chegar. Então esse destino já é programado pelo piloto da embarcação. Então as pessoas que estão na embarcação, elas querem chegar lá, elas querem chegar no lugar que foi previamente programado. Se você sai hoje numa viagem de navio para você chegar lá na Argentina, você quer chegar na Argentina. Você não quer desviar para outro caminho. Porque nós sabemos que o mar tem muitas interferências. Se você tomar uma rota errada, você pode até colidir com iceberg. Você pode até levar para um mar mais revolto, para um ponto mais revolto do mar. Então, estar corrigindo a rota é muito importante. A rota precisa ser corrigida em todo o tempo. A nossa vida espiritual é assim, nós temos um propósito, nós temos que, por fé, caminhar no mar da vida. Essa nossa liturgia, o nosso estar na igreja, as nossas orações, a nossa espiritualidade, é um exercício constante, navegando no mar da vida, para chegar num ponto. E para caminhar nós precisamos de fé. É a fé que nos dirige, é a fé que nos mantém no trilho da vida. É a fé que nos leva para a nossa rota definitiva. É pela fé que nós caminhamos. E nós não podemos nos desviar. Enquanto você está andando em fé, andando no caminho do Senhor, você vai para o caminho certo. Quando você perde a fé, você desviou da rota. Quantas pessoas se desviaram do propósito, se desviaram da rota, perderam o sentido, foram para outra direção e colidiram com alguma coisa na vida. Se perderam, o barco afundou, o barco se perdeu, uma tempestade pegou, aconteceu alguma coisa, pessoas que não caminharam, não trilharam o caminho. É a fé, irmãos, é o caminho da fé que nós temos que estar sempre caminhando. A exemplo da embarcação, quando ela tem um propósito de chegar no lugar, ela tem um monte de equipamentos para corrigir a rota. Qualquer embarcação hoje que vai para o mar aberto,
é necessário ter instrumentos funcionando para que possa corrigir a rota. Tem que haver correção de rota. E nós também temos instrumentos espirituais para corrigir a nossa rota, para saber se nós estamos andando em fé ou se nós não estamos andando com fé. Se você se perdeu na fé, você tem que voltar para a sua posição, porque sem fé você não chega lá. A fé é o combustível que faz a gente funcionar. A fé é o mecanismo que nos leva, nos impele, nos movimenta. É pela fé que nós conseguimos atravessar o mar da vida para atingir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Você perde a fé no meio do caminho, você fica, para onde eu vou? O que está acontecendo? Aí vem a tempestade, tentando te afundar. Aí pela fé, Deus vai corrigir a sua rota. E você vai passar pelos melhores caminhos. Você vai saber onde você pode entrar e onde você não pode entrar. É a fé que faz isso, é a fé em Deus. Quando é que um cristão se desvia da fé? Quando é que um cristão se desvia da fé? Quando é? Qual é o momento? Em que situação o cristão se desvia da fé? É quando ele não tem a sua vida sustentada sobre a palavra de Deus. Quando você começa a ter uma vida não sustentada na palavra de Deus, quando você tem uma fé que não está alicerçada sobre a palavra de Deus, você pode ter a certeza que você vai desviar. Você pode ter a certeza que você não vai conseguir ficar no caminho. A nossa fé, ela precisa estar sustentada na palavra de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A nossa fé precisa estar sustentada na palavra de Deus. Nós não sustentamos a nossa fé em cima de emoção, em cima de sentimento, em cima de ilusão, em cima de conversa fiada, em cima de fantasia. A base da nossa fé, o alicerce da nossa fé, tem que ser a palavra de Deus. Porque se não for a palavra de Deus, nós vamos nos desviar. Tem muita gente que acha que tem uma fé sustentada na palavra de Deus, mas quando vem a tribulação, você entende qual é o alicerce que sustenta a fé da pessoa. Você entende rapidinho. Você conhece uma pessoa e conhece o alicerce da fé dela quando acontece alguma coisa diferente. Quando vem uma tempestade, quando vem alguma coisa adversa, quando vem as provações, quando vem a luta, quando vem a enfermidade, quando vem a falta de dinheiro, você compreende em que base está sustentada a fé de uma pessoa. A fé precisa estar sustentada sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. Se você for pela sua consciência, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, você não vai fazer nada. Mas pela palavra nós fazemos, nós cremos, nós esperamos, nós perseveramos. É a circunstância que determina a sua fé. Hoje eu estou sem fé. Mas por quê? Porque hoje aconteceu um problema aí, eu estou assim, sem fé. Hoje Deus está mais ou menos para mim, hoje eu não estou muito legal. Por quê? Por causa da adversidade. A circunstância da vida que determina o tipo de fé que a pessoa tem. Se move pela circunstância. Se está bom, tem fé. Se não está bom, não tem fé. Se tem amigo, tem fé. Se não tem amigo, não tem fé. Se tem dinheiro, tem fé. Se não tem dinheiro, não tem fé. Isso é fé sustentada em cima de emoção, em cima de fantasia. Tem muita gente que vive de fantasia, porque não tem coragem de colocar a vida sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela permanece firme para sempre. Passa tudo na nossa vida, mas a palavra permanece para sempre. As promessas de Deus permanecem para sempre. É isso que sustenta a nossa vida. Quando as pessoas disserem para você, não dá mais, a palavra de Deus vai dizer assim, dá. E você vai precisar confiar na palavra de Deus. Você vai precisar confiar no seu Deus, você vai precisar confiar nele. Quando não haver mais nada na sua vida, quando for um deserto, quando tiver a maior tristeza na sua vida, quando todos e as circunstâncias vão dizer para você, não dá.
E você vai encontrar talvez uma palavra de Deus dizendo assim: dá. Aí você decide que tipo de fé que você quer ter. É isso aí. As pessoas dizem assim: como é que você aguenta? Deus disse que vai dar certo. Mas como? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz: quando você planta, você colhe. Ah, mas será? A palavra de Deus diz: eu preciso me sustentar nessa palavra, irmãos. Eu preciso caminhar segundo essa palavra. Eu preciso crer nessa palavra, porque é a única forma de manter a minha rota. Talvez você está sendo provado hoje pelas circunstâncias da sua vida, e você precisa dessa revelação. Você precisa crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Não deixe esse tipo de fé fragilizada se desenvolver na sua vida. Que as pessoas se desviam. As pessoas perdem a rota. As pessoas, elas se perdem, elas enfraquecem, elas não querem nada com Deus, elas desistem muito fácil. Elas chegam assim: ah, mas ó, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aí vem o vendaval e começa. Mais ou menos, acho que Deus não é muito bom, não. Você fala: irmão, você não é cristão? Você não está na igreja? Você não fica glorificando a Deus? Você não fala tanto desse Deus? Mas você precisa crer nesse Deus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você precisa crer nesse Deus. Então a nossa fé precisa ser sustentada sobre a palavra de Deus. Ela não se perde, amém, irmãos? Deuteronômio, capítulo 11, verso 16, diz assim: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Coração enganando. Coração enganando. Está falando sobre o coração enganando. Está falando sobre emoções, sobre sentimentos. Está falando sobre sentimentos, a alma. A alma. E muitas vezes a gente não sente, irmãos. É tão difícil falar isso para cristão. Tem momentos na vida que a gente não sente nada. A gente tem que só crer. Tem momentos na nossa vida que a gente não sente que Deus está perto. Nós não sentimos que Deus está perto. Nós não sentimos que vai dar certo. Nós não sentimos que seremos guardados. Mas pela fé nós cremos que seremos guardados. Se você for pelo coração, se você for pelas suas emoções, pelas circunstâncias. Salmo 119, 28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. O salmista diz: fortalece-me segundo a tua palavra. A minha alma está triste. Segundo a tua palavra, me fortalece. Porque a tua palavra me ilumina, a tua palavra me dá força, a tua palavra me levanta. Então é melhor confiar na palavra, porque ninguém vai mudar a palavra. O diabo não pode mudar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Quando é que um cristão se desvia da fé? O cristão se desvia da fé também quando ele não pratica a palavra de Deus. Uma coisa é você sustentar a sua vida sobre a palavra. Outra coisa é você ouvir a palavra e não praticar. Tem que pôr em prática. As pessoas ouvem a palavra. As pessoas são instruídas na palavra. As pessoas estão lendo sobre a palavra o tempo todo. Mas as pessoas não querem praticar a palavra. Elas vivem uma vida que não condiz com a palavra. Mas isso é uma coisa muito séria, porque cria um processo espiritual contrário na vida da gente. Quando você recebe a instrução da palavra e você insiste em não praticar a palavra, você insiste em não colocar em prática aquilo que você ouviu da palavra. A palavra diz: você precisa ser justo. Você ouve a palavra e lá fora você pratica a injustiça. A palavra diz que você precisa ter fé, crer em Deus, crer em Deus. E chega lá fora, você vive uma vida como se Deus não tivesse poder, como se Deus não pudesse fazer nada por você. As suas ações, você começa a reclamar, você diz: ah, mas eu estou vivendo um momento difícil, e reclama com o vizinho, reclama com a pessoa da sua família, reclama até com o ímpio. Ou seja, aquilo que você recebe não condiz com aquilo que você faz.
Você precisa colocar em prática aquilo que você ouve. Eu acabei de dizer aqui para vocês agora, nós precisamos ter uma fé sustentada na palavra e não nas emoções. Você precisa estar lá fora, quando a adversidade vier sobre a tua vida, você precisa colocar isso em prática. Você precisa dizer para os seus filhos, vamos ter fé no Senhor. Praticar a palavra de Deus. Amém, irmãos? É isso que diz a Bíblia a respeito de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Praticar a palavra de Deus. Ouvir a palavra e colocar em prática. Senão, a gente se perde. A gente se perde. Quem ouve a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Você já pensou, irmãos, uma casa? Você imagina uma casa aqui em Colatina, do jeito que dá esse monte de chuva aí, e como está descontrolado o tempo. Imagina uma casa que não tem um alicerce forte. Agora imagina uma casa que foi construída sobre a areia. O que acontece com a casa que foi construída sobre a areia? Não precisa nem de uma tempestade. Não precisa nem de um vendaval. Qualquer balançozinho cai. Esse é o cristão que qualquer balançozinho chão. Ué, irmão, por que você desistiu? Eu não quero saber mais de Deus, não. Não quero saber mais de igreja, não. Eu conheço muitos homens de Deus, entre aspas, e mulheres, entre aspas, de Deus, que desistiram da vida espiritual. Qualquer ventinho que dá, a pessoa desiste de tudo. Sabe o que acontece? É gente que ouve, mas não coloca em prática. Por isso que qualquer ventinho te derruba. Por isso que você, em qualquer situação, você desiste. Você murmura. Você reclama. Porque você está acostumado a ouvir, mas não praticar. Está acostumado a ouvir e não praticar. Todo mundo pratica, mas você não pratica. Quer ser cristão sem colocar em prática. Fé é para usar. Princípios são para usar. A disciplina espiritual é para colocar em uso no trabalho, na igreja, na rua, em qualquer lugar onde você estiver viajando. Você precisa colocar em prática a palavra de Deus. É na negociação, é no namoro, é no casamento. Você tem que praticar, meu irmão. Vai fazer negócio e fica querendo dar tombo no outro. E o que você ouviu? E o que você ouviu? Para que serve? Quer levar vantagem? Quer ganhar dinheiro fácil? Um namoro cheio de prostituição, está ouvindo informação o tempo todo. Deus está falando, não faça, é pecado, é pecado. Vai namorar, vai para o cantinho e começa a falta de vergonha. Pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. Essas pessoas se perdem na fé. Eu nem sei se um dia teve fé. Eu acho que não. É difícil. São pessoas que não conseguem se manter de pé nunca. Porque não conseguem praticar a palavra. Estão compreendendo? Mateus 7, 26. Aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Areia, ó. Cuidado, hein? Cuidado para o seu barco não sair. Cuidado para o seu barco não sair da rota. Sabe por quê? Porque no nosso barco tem um monte de gente junto. Não é só você não. Você imagina quantas pessoas que tem no meu barco? Quantas pessoas que tem no meu barco? Se eu sair da rota, quantas pessoas que vão sair junto? Quantas pessoas que estão no mesmo barco? Quantos existem no seu barco? No barco da sua vida, a sua família, as pessoas que dependem de você, as pessoas que confiam em você. Cuidado. Você não está sozinho no barco não, meu irmão. Quando a gente sai da rota, um monte de gente fica perdido junto com a gente. Principalmente as pessoas que confiam na gente. Tem um monte de gente que desistiu da fé por causa de pastor. Isso acontece. Estava no mesmo barco. Eu não acredito mais em igreja não. Por quê? Porque o cara que eu confiava,
O cara que eu coloquei ali, aquela fé, colocou uma pessoa errada, né? Confiou. Eu confiei ali, me deu tombo. Meu irmão de igreja, que era um cara honesto, fui confiar, não acredito mais em ninguém, não acredito mais em ninguém. Pessoas que não querem amar mais, pessoas que não querem mais ser amigo de ninguém, pessoas que não acreditam mais em ministério, não acreditam mais em nada, porque alguém estava junto no barco. O barco saiu do percurso, afundou, afundaram junto. Então cuidado com o barco da sua vida. Cuidado, porque tem um monte de gente que sofre junto com você, amém? Estou entendendo? Nós precisamos praticar a palavra de Deus, ouvir a palavra e praticar, é necessário, isso é um princípio de Deus. Jesus disse, ouça a palavra e coloque em prática, porque é construído algo espiritual, não é simplesmente uma negligência, não é simplesmente um pecado de negligência, você ouvir e não praticar. Significa que a sua estrutura espiritual está comprometida. Você fica fragilizado, você fica fraco, não tem sustentação. A vida é muito difícil. São guerras espirituais, guerras emocionais que nós temos que enfrentar todo dia. Toda hora tem uma guerra. É uma guerra espiritual, é uma guerra emocional, psicológica. O tempo todo você lida com emoções fortes. Você precisa ter controle. Mas quem não está sustentado? Vocês estão achando que o vento não vem, não? O vento vem, irmãos. O vento vem, a tempestade vem, e ela nem marca a hora. Ela não marca a hora para vir, não. E aí? Qual é a sustentação da sua vida? Quer ter uma sustentação? Ouça a palavra, pratique a palavra. Ouça a palavra, pratique a palavra, amém? Amém. Quando é que uma pessoa se desvia da fé? Quando ela não pratica a comunhão. Quando ela não pratica a comunhão. Pessoa que não tem comunhão, irmãos. Comunhão em comum. Quem não está em comunhão se desvia facilmente da fé. Quem não valoriza a comunhão não tem força. Se desvia da rota. É preciso estar em comunhão. Comunidade, uma unidade comum. É necessário estarmos juntos, participando da vida da igreja, sentir a temperatura ministerial, a temperatura espiritual da igreja. Certo? Amém? Estava até comentando com os meninos hoje, no discipulado. Tem gente que pergunta assim: pastor, isso aí é novo? Não, irmão, tem 8 anos que está aí. Aqui tem um fulano novo na igreja. Não, já tem 2 anos que está membro da igreja. Você não reparou, não? Isso é falta de comunhão, irmãos. Não precisa nem perguntar. Quem tem comunhão, quem está arrolado na comunhão, não pergunta, já vê. Já sente a temperatura, sabe das necessidades, sabe do que precisa. Sente, pastor, nós precisamos orar. É isso mesmo. Pastor, temos que evangelizar. Precisamos, o pessoal está meio parado. Isso é comunhão. Isso é comunhão. A pessoa que entende, que está em comunhão, ele sente a temperatura da igreja, sente a temperatura espiritual da igreja. A comunhão identifica. O irmão não está bem, não. Está quietinho, a segunda vez que eu vejo ele chegar na igreja, você viu a cara dele? Não está bem, não. Isso é comunhão. Quando você sente e olha para o irmão, ele não está legal, trocou até de lugar, senta todo dia no mesmo lugar, agora está sentado lá na frente, está com a cara murcha. Você sentiu. A comunhão revela as debilidades. Você sente que você precisa ajudar. Isso é comunhão. Quem vive em comunhão, fica firme. Quem não gosta de comunhão e não valoriza a comunhão, só gosta de religião, se perde. Está entendendo? Efésios capítulo 2, verso 12 diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa,
não tendo esperança e sem Deus no mundo, separados da comunidade. Isso aí é característica de quem está lá e não veio, de quem não se encontrou com o Pai, separados da comunidade de Deus. Sem Deus, a Bíblia diz aqui, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Característica de pessoas que não conseguem ficar no trilho, pessoas que se desviam da fé, pessoas que não gostam de comunhão. Quando der, eu tomo a ceia. Quando der, uma vez por ano, tá bom demais, né? Nós precisamos ter comunhão. É uma necessidade. Não é só bonito. É só bonito. Já viu casamento que as pessoas não ficam juntas? Como é que fica? Casamento que o cara vai para outro lugar e viaja, some. Vocês acham que vai durar o casamento? O cara falou assim: eu vou viajar, meu amor. Eu fico 3 meses sem te ver, tá? Esse casamento vai durar? Casamento dura é na unidade do casal. Está junto, comendo junto, participando junto. É aí que o casamento funciona, o relacionamento funciona. É na comunhão, na unidade. Você separou, você ficou lá e cá. Os caras querem ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Eu vou para casa de 15 em 15 dias. Eu conheço um monte. Vai para casa de 15 em 15 dias. Eu falo: cuidado, rapaz. Não tem nada a ver, a gente se ama. A Bíblia não ensina isso não. A Bíblia diz que a separação tem que ser com consentimento mútuo por pouco tempo, para que você não seja tentado pelo diabo. Tem que haver concordância e por pouco tempo. Você não tem direito. Muitos casamentos estão derrotados por causa disso. Muitas pessoas não se firmam na fé por falta de comunhão. Não anda junto, não caminha junto, não come junto. Comunhão a gente faz na mesa. A gente come junto. A gente se relaciona, a gente enfrenta as batalhas junto. Quem não gosta de comunhão não permanece na fé. Presta atenção. Nós precisamos de comunhão. Estão compreendendo? Quando é que um cristão se desvia da fé? Quando não tem comunhão e também quando ele não sabe esperar. O cristão se desvia da fé quando ele não sabe esperar. Não sabe esperar. Não sabe esperar. E ser cristão tem que saber esperar. Quem não sabe esperar não serve para ser cristão. Eu não gosto de esperar. Não gosto de esperar não? Você acha que é assim? Estalou o dedo, vai acontecer a bênção? É um processo. Tem que esperar, irmãos. Esperar Deus transformar, esperar Deus mudar, esperar o mar se abrir, esperar as coisas se arranjar. A gente vai orando, vai profetizando, tendo fé, e deixa Deus trabalhar. Mas o tempo é de Deus. Deus que sabe o tempo necessário para cada pessoa mudar. Deus que sabe. A nossa obrigação é orar. Não precisa forçar a barra não. Tem gente que você ora a vida inteira e não muda. Tem gente que você ora 2 minutos, muda. Como é que você vai entender tempo? Você entende tempo? Tempo é de Deus. Tem gente que eu nunca fiz nada. Tem gente que eu nunca papariquei e vive agarrado na igreja. Tem gente que eu papariquei e não fica na igreja. Dá para entender? Não existe, não tem fórmula, não tem matemática para isso. Nós temos que respeitar. Nós temos que entender os princípios, os propósitos de Deus para a nossa vida. Cristão tem que ter paciência. Não força a barra no seu ministério não. Não, mas porque eu sei tocar o violão e eu preciso ser reconhecido. Eu sou o melhor tocador da igreja, ninguém me reconhece. Opa, calma lá. Calma lá, meu irmão. Quem exalta é Deus. A Bíblia diz que aquele que se exalta, olha eu aqui, aquele que se exalta será humilhado, a Bíblia diz. Será humilhado. O caminho para crescer é por baixo. É o caminho da servidão. E aquele que diz assim, eu quero fazer o mais básico aqui, não tem pressa não. É assim que a gente cresce. No reino de Deus não há lugar para gente que quer se apresentar. Mas eu sou um homem de oração, pastor, eu preciso pregar nessa igreja, eu preciso pregar, Opa!
Deixa Deus te levantar. Quando Deus levanta uma pessoa, ninguém segura, irmão. Ninguém segura. Quem poderá frustrar os planos de Deus? Quem poderá? Quem, comedor de arroz e feijão, vai parar o ministério de um homem ou de uma mulher? Quem? Se tiver um ministério, a luz do Espírito Santo, ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Pode passar um monte de gente na sua frente. Deus manda te buscar lá por trás das malhadas. Quero aquele que está lá, ó. Eu quero aquele que está lá. Aonde? Mas aquele que eu quero. É assim que Deus faz. Aquele enferrujado, aquele pequenininho, aquele ruivinho, aquele que eu quero. É assim que Deus faz. Ele manda buscar. E a gente tem que saber esperar o tempo de Deus. Para tudo. O nosso papel é mergulhar no Espírito Santo, nos aprofundar no Espírito Santo, nos santificar. E depois você espera, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, irmãos. Para um homem ou uma mulher que se santifica, se coloca na presença de Deus. Essa é a parte mais difícil, né? A parte mais difícil é se colocar na presença de Deus. Muda tudo. Começa a mudar tudo. Deus vai lá na empresa que você trabalha, Deus vai no seu namoro, Deus vai no seu casamento, Deus vai na sua igreja, Deus vai mudar tudo. Essa é a responsabilidade dele. Deus tem compromisso com as pessoas, Deus tem compromisso com a sua palavra, Ele vela pela sua palavra. Mas nós temos que esperar. Temos que esperar o desenvolver da semente, o desenvolver da semente. O processo de Deus. Quem não sabe esperar. Amém, irmãos? Salmo 40, todo mundo conhece, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei pacientemente no Senhor. Eu imagino o que Davi passou. Os momentos de vazios, crise existencial, tristeza, tanta perseguição, tanto sofrimento, próprio filho se levantando contra ele. Quantos momentos que ele esteve sozinho, vendo tanta adversidade ao redor dele, ele falou: esperei pacientemente no Senhor. Esperei. Então saiba esperar, amém? Por que que muitos cristãos se desviam da fé? Tem mais uma coisa, muito importante isso, nós estamos no final. Muitos cristãos se desviam da fé, porque eles insistem em manter coisas na vida que eram para ter deixado lá no Egito. Opa! Isso é muito perigoso. Muitos cristãos se desviam da fé porque eles insistem em manter coisas em suas vidas que era para ter deixado lá no Egito. Lá no Egito. Era para ter ficado lá. Mas quer trazer. Quer trazer. Sabe por que o povo de Israel construiu um bezerro de ouro quando Moisés subiu na montanha para receber os mandamentos? Eles aprenderam com os egípcios. Eles trouxeram a cultura do Egito de construir imagem. Eles colocaram em prática. Eles apostataram da fé. Construíram um ídolo por causa de influência cultural dos egípcios. Saíram do Egito e trouxeram a cultura. Tem gente que hoje está, entre aspas, na presença de Deus. Mas eu gosto disso. Eu já estou acostumado, entendeu? Então não posso ficar sem, né? De vez em quando eu tenho que tomar minha cervejinha. Deus não vai achar ruim não, né? Cultura egípcia. Mas eu tenho mania, eu não aguento, eu gosto de ficar olhando assim. Egito. Falo palavrão, de vez em quando eu não aguento, a minha língua fica frouxa. Vai conversar, aleluia, glória a Deus, está conversando comigo, daqui a pouco sai um palavrão. Vocês já viram algum cristão soltar palavrão? Tem hora que eu fico arrepiado. Cristãos de mais de 5 anos de igreja que gosta de falar palavrão, ainda existe no dicionário dessas pessoas palavrão. Aí saiu. Se saiu perto do pastor, imagina perto dos outros lá na rua. Cultura egípcia.
sou célula do mundo e continua. Dentro de casa xinga. Na igreja glorifica o nome de Deus e pula para cima, eu sou santo. Em casa xinga, começa a brigar com os filhos. Isso é uma praga. Isso é uma praga. Você não vale nada. Você vai acabar em nada. Começa a jogar maldição. Cultura egípcia. Convive com essas coisas. Não, porque eu gosto do CD do Vitor e Léo, entendeu? Não dá para abrir mão porque eles são bons, então eu tenho que ter, escondidinho, só para mim. Cultura egípcia. Traz para dentro de casa. E aí tem aquele monte, amoitado. Está na moita. Isso mesmo, cultura egípcia. Não tirou o lixo debaixo do tapete. O lixo está lá ainda. Está lá o ídolo lá. Está lá guardado. Né? Eu quase caí duro quando eu vi um rapaz dizendo que era missionário com quebra de um crucifixo pendurado no pescoço. Irmão. Eu falei, é missionário de quê, irmãos? Se a Bíblia diz que nós não podemos construir imagem nenhuma de nada que está embaixo da terra, nem em cima no céu, em lugar nenhum. Que tipo de ensinamento essa pessoa está tendo? Não podemos, a Bíblia diz, nós não podemos, é afronta a Deus, é afrontar o Deus vivo. Eu prefiro afrontar você do que afrontar Deus. Eu prefiro. Tem que tirar esse monte de lixo e jogar para lá. Eu não quero mais o mundo faz isso, muda a visão, muda a mentalidade, a língua, muda o comportamento, muda a negociação errada, muda o estilo de vida, senão você vai continuar com a cultura egípcia. E se você continuar com o Egito, volta e meia, Satanás vai requerer alguma coisa da sua vida. Volta e meia, Satanás vai ter direito a alguma coisa na sua vida. Ele vai requerer diante de Deus. Eu tenho direito sobre ele. Quer saber por quê? Olha na vida dele que continua lá. Legalidade. Legalidade. Legal. Deus é juiz. Então, se é legalidade, Deus permite. Pode fazer o que você quiser. Porque ainda ele tem coisas estranhas na vida dele. Tem muita gente que não tem fé alicerçada em Deus, porque insiste em ter coisas que deveria ter deixado lá no Egito. Irmão, acabou, ficou para trás. Eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás. Ficaram para trás. Ficou para lá. Amém? Tem que ficar para trás. As pessoas não podem achar, elas não podem ver, elas não podem sentir que você não mudou. Você precisa mudar. Isso é uma questão de fé. Permanecer em Deus. Vocês estão entendendo tudo? E por último, quando é que um cristão se desvia espiritualmente, se desvia da fé? Quando é? Quando ele não investe na sua vida espiritual. Ele não investe na vida espiritual. Quando o cristão não investe na sua vida espiritual, ele fica com a fé fragilizada. Investimento na vida espiritual é um mecanismo que nos mantém na rota. Deus é um Deus de coisas novas. Você não pode ficar na rotina. Quanto tempo que você não ora? Tem 5 meses que eu não oro. Ué, como é que Deus vai renovar você se você não gosta de orar? Você não gosta de jejuar, você não gosta de fazer nada? Ué, como? Deus precisa renovar, irmãos. Nós precisamos renovar a nossa vida espiritual em todo momento, buscar coisas novas, buscar dons, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Precisamos investir na nossa vida espiritual. Só que a gente não investe, a gente investe no carro, a gente investe na casa, investe na roupa, nós investimos em tudo. E as coisas espirituais fica para depois. Quando sobrar um tempinho a gente faz, né, irmão? Porque coisas espirituais são coisas seculares, né? Deus é coisa secular, Deus é coisa de gente brega, não é assim que as pessoas dizem? Então a gente deixa para lá, quando sobrar um tempinho, a gente vê a igreja, quando der tempo a gente vê, é isso aí, a gente vai ler a Bíblia quando der um tempinho, porque não tem tempo, né? Eu vou na igreja orar quando tiver tempo, aí a gente vai jogando Deus de escanteio e prioriza o nosso lazer, as nossas roupas, a gente prioriza tudo, ninguém investe.
Ninguém investe na vida espiritual, ninguém compra livro para poder crescer, ninguém quer. Não, isso aí não. Eu dou 50 aí em qualquer coisa, eu dou 100, 200 no sapato. Deus me livre, né? Vou comprar um livro, que isso? Vou dar uma oferta, Deus me livre. Não posso fazer isso não. É muito para mim, entendeu? Investe. Tira 2 horas para assistir um filme, mas não tira 10 minutos para orar, não tira. Não oro, não consigo, sabe porque minha vida é uma correria, eu não consigo parar. Consegue, é só se programar, é só você valorizar, é só você colocar como prioridade na sua vida. Irmãos, a vida espiritual é que move tudo. Quem é espiritual tem o controle, amigo. Quem ora tem o controle, quem anda com Deus tem o controle para abençoar os outros. Os feridos vêm a você, os fracassados vêm até você, porque você tem o controle. Quem ora, quem busca Deus tem o poder, tem a unção. Você fica igual uma vítima, fica sempre vítima. Ai, ora por mim, coitado de mim, ai, tadinho de mim, a minha família, é só vítima. Você tem que ter poder, irmão. A igreja tem que ter poder para abençoar, tem que ter autoridade. Fala, eu vou lá resolver o problema, eu vou lá orar. Tem que ter poder. Agora, poder vem com preço. Tem que investir, tem que priorizar, tem que arranjar tempo. Tem que amar as coisas de Deus, tem que amar a casa de Deus. Isso aqui tudo tem muito valor. Muito valor. Muito valor. Porque isso aqui salva pessoas. Isso aqui constrói famílias, edifica casas, lares, liberta pessoas dos demônios. Mas nós, enquanto o homem continuar a desvalorizar Deus, o mundo vai continuar do jeito que está. Coisas espirituais precisam ser respeitadas. Olha, eu admiro, irmãos, esse pessoal da Umbanda. Um dia eu vou escrever, eu vou fazer igual ao outro, o que eu vejo de bom na Umbanda? A fidelidade. Toda sexta-feira, lá no Biratã, os carros estão tudo lá em volta, todo mundo lotado, adorando o Deus deles, reverenciando o Deus deles, amando o Deus deles. Está todo mundo lá, aquele monte de carro, gente cheia de dinheiro, gente pobre, todo tipo de gente, lotado. Toda sexta-feira o negócio está funcionando redondo. E as igrejas? Você tem que pedir pelo amor de Deus, pastor tem que ser palhaço, pastor tem que ser artista, tem que trazer o cara de fora, tem que fazer um movimento aqui, pastor, senão o pessoal não vem não, só tem que trazer um cara de fora, faz um negócio diferente aí, vamos fazer um negócio, vamos botar uma luz aí, vamos fazer qualquer coisa, para ver se o povo vem. A presença de Deus, meu irmão. Nós estamos implorando para que você venha entregar aquilo que pertence a Deus. Pertence a Deus. Nós somos comprados por Deus, você não é dono da sua vida, não é dono. Acabou. Você não tem direito à sua vida, não tem, Ele pagou por você. Você estava morto, Ele falou assim, eu vou pagar por Ele, derramou sangue por mim e por você. Você não tem direito sobre a sua vida. Se você for insistir nisso, vai ser pior. Você não tem direito. Mas eu gosto. Não gosta. Quem decide é Deus. É porque eu não consigo, é porque eu não está acostumado não, irmãos. É Deus. A igreja precisa se posicionar. Nós precisamos entregar a adoração a Deus. Existe um Deus que nos espera aqui. Nós precisamos entregar o melhor. A casa de Deus precisa ter o melhor. O melhor é para Ele. Porque a nossa casa é boa. O nosso carro é bom. O nosso carro vai para a oficina toda hora. Não tem que ficar cheiroso. Eu mandei dar um trato no meu carrinho. Meu carrinho é bom. A casa de Deus. Isso aqui tem que estar bonito. O melhor é para Ele. Esse tempo que nós temos aqui com o Senhor é o melhor tempo, irmãos. Porque é esse tempo aqui que a gente constrói o nosso amanhã. É esse tempo aqui que determina o nosso futuro, as bênçãos sobre a nossa vida, o controle de Deus sobre a nossa vida é determinado aqui com as nossas orações. Mas o mundo, né? Não, Deus é. Mas enquanto você não investir em Deus, na sua vida espiritual, nas coisas de Deus, você vai ter uma fé vacilante. Você vai ser enfraquecido sempre. Você vai ser uma pessoa que sempre vai estar fraca. Ô pastor, me ajuda, pastor. De novo, irmão.
Está na pendanga de novo? Pô, continua, pastor. Mas já tem 10 anos que você está nesse negócio? Se posiciona, meu irmão. Se posiciona. Quando você se posiciona, Deus entra em ação. Seu sucesso é determinado pela sua oração. A sua fé que determina o seu sucesso. É isso. Vocês estão compreendendo? Lucas capítulo 14, verso 28, vou ler aqui para encerrar. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Isso quer dizer, se você quer construir uma torre, você tem que fazer investimento. Se você quer ter uma família feliz, você tem que fazer investimento. Você quer ter um casamento feliz, você quer ter uma vida espiritual boa, você tem que fazer investimento. Não tem como ficar parado. Não tem como. Nós precisamos orar mais. Nós temos que ter qualidade de vida com Deus. Qualidade de vida com os momentos que tem que ser valorizados com Deus. Esse momento que você está aqui, não é só porque você vem bater o cartão. Você fala assim, não, esse é o meu momento, é a minha adoração. É o momento onde o meu Deus vai falar comigo. Amém? Se você quer ter uma fé firme, se você quer ser como um navio que vai na rota certa, não se desvia, usa os mecanismos que você tem. Amém? Fica de pé, vamos orar. Feche seus olhos onde você está. Eu preciso orar para você. Mesmo no lugar onde vocês estão, feche os olhos agora que eu preciso orar. Eu preciso profetizar sobre a tua vida. É necessário. Eu quero que você reflita sobre o momento que você está vivendo agora. Como está a sua fé? Que tipo de vida que você tem tido? Quais são as legalidades que você insiste em ter na sua vida ainda? Quais são? Que tipo de cristão você é? Quais são os alicerces da sua vida? Você tem praticado a palavra de Deus? Você tem colocado em prática os ensinamentos que você ouve a respeito da palavra de Deus? Eu quero que você faça uma reflexão hoje, porque esse Deus, Ele vai corrigir a sua rota agora. Você que estava fora da rota, o seu barco estava fora, a ponto de naufragar, ao ponto de colidir com o iceberg e afundar como um Titanic. Talvez está perto de uma tragédia em sua vida. Você precisa receber essa palavra para que você corrija a sua rota, porque Deus vai te levar para o lugar onde Ele quer. O Senhor tem um propósito na sua vida. Existe um propósito de Deus construído para você no passado. No seu nascimento, o Senhor escreveu uma história para você. Uma história que tem um começo, meio e fim. Um final bom. Um final com alegria, com sucesso. Mas talvez você se perdeu nesse caminho. Você desviou, você esfriou, você fracassou. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda há tempo de salvar o seu barco. Ainda há tempo de resgatar o seu barco. Deus está mexendo em todos os mecanismos espirituais da sua vida. Ele está corrigindo a sua rota. E a primeira coisa que Ele está fazendo é te convidando a ouvir a palavra e praticar a palavra. Ele está te chamando a colocar a sua vida sobre a palavra dEle, não sobre as suas emoções. Ele vai corrigir. Ele está sincronizando. Ele está te chamando a você deixar embora todas as coisas do Egito. Você se desfazer de todos os sentimentos, todas as manias, as falas, todas as coisas que você ainda tem costume de fazer. O Egito que te visita quando você está sozinho. O Egito que faz parte da sua vida nos momentos onde não tem ninguém perto. Você precisa se livrar dessa cultura. Você precisa deixar o Egito passar.
em ser Israel. Israel de Deus. Você precisa aprender a esperar. Você precisa ter paciência. A ansiedade é um pecado muito grave. Lança sobre mim a tua ansiedade. É isso que o Senhor diz. Lança sobre Ele a ansiedade que você tem. Coloca aos pés de Jesus. Não seja ansioso. Não seja ansioso. Fica preocupado. Oh, meu Deus, o que vai acontecer? Ande com Deus. Tenha fé no Senhor. Deus está preparando. Deixa Deus trabalhar. Não atrapalhe o processo dele na sua vida. Deus está construindo uma coisa tão linda para a sua vida. Não destrua com as suas palavras. Não destrua com a sua ausência de fé. O Senhor trabalha enquanto você dorme. O Senhor trabalha enquanto você dorme. Coloca a mão no teu coração. Se renda à instrução. Se submeta à instrução. Receba a instrução no seu coração. Não se ache mais espiritual que os outros. Receba, deixa de ser tradicional. Receba a instrução do seu coração. Receba o Espírito Santo. E você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Receba o Espírito Santo. Não é brincadeira, é o Espírito de Deus que está falando claramente para você. Glória a Deus. Pai Santo, eu apresento ao Senhor cada pessoa que está aqui. Essas pessoas possuem uma história linda que o Senhor construiu, mas a maioria delas tem vivido um fracasso espiritual, tem vivido submetida a uma escravidão espiritual. Senhor, precisa haver libertação neste lugar. Precisa haver uma renovação de mentalidade, Senhor. Cadeias precisam ser quebradas. Correntes que prendem por muitos anos precisam cair nesta noite sobre essa palavra. Debaixo dessa palavra, as correntes se quebram. As tuas mãos recebem o poder do Espírito Santo e é um canal de Deus para ministrar sobre a sua própria vida agora. Eu abençoo as tuas mãos para que seja um canal do Espírito Santo de Deus para te libertar. Sinta o toque do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus agora em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo que te liberta, que te cura, que te tira as correntes da prisão. Prisões emocionais, psicológicas, espirituais. A prisão do passado que te encarcerou por muitos anos, te manteve cativo, prisioneiro que fostes durante toda a tua história e não conseguiu entregar a melhor adoração para Deus. Esta noite é a noite da tua libertação. É a noite da tua libertação. É a tua carta de alforria. Você será liberto de todas as prisões que te acorrentam, pensamentos contrários, mentalidade débil, espírito de comiseração, enfermidades, traumas emocionais, prisão espiritual que não consegue prosperar, não consegue ter fé. As correntes estão caindo agora. Deixa o Espírito Santo libertar você. Recebe o Espírito Santo sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo entrar em você. Deixa o Espírito Santo ministrar onde você está. O Espírito toma você e quebra as correntes da tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Caia por terra o demônio que te aprisiona há tantos anos, a maldade que atormenta a tua vida e paralisa você. Eu declaro toda escravidão cai agora em nome de Jesus.
Todo domínio satânico cai agora em nome de Jesus. Todo cárcere espiritual solta agora em nome de Jesus. Toda enfermidade alojada sai agora, eu ordeno em nome de Jesus. Toda dor sai agora em nome de Jesus. Toda miséria espiritual solta agora em nome de Jesus. Espírito de miséria espiritual, solta essa pessoa em nome de Jesus. Saia. Eu te repreendo. Eu te repreendo, espírito de derrota, espírito de morte, espírito de fracasso, de miséria espiritual, de comiseração, de debilidade. Eu te mando embora dessas vidas em nome de Jesus. Solta essas pessoas. Sai. Sai. Solta as ligaduras. No nome de Jesus. Seja liberto. Vamos adorar ao Senhor. Seja livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo. Crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Sinta a presença de Deus. Já estou crucificado com Cristo. Deixa a presença de Deus. Agora vivo, não mais eu. O Espírito Santo está te libertando. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado. Deixa o Espírito Santo te tomar. Com Cristo. Deixa ele entrar na tua vida em nome de Jesus. Vivo, não mais receba o Espírito Santo de Deus nesta hora. Seja cheio. Já estou crucificado. Seja abençoado em nome de Jesus. Com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Eu creio, Senhor. Cristo vive em mim, aleluia. Vive sim. Cristo vive em mim, Ele vive, aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, vive em mim, aleluia. Aleluias. Levanta a tua mão direita. Repita comigo. Senhor Jesus, eu rejeito toda prisão. Eu tomo posse da tua palavra. Debaixo desta unção, eu sou liberto. A minha mente é liberta. A minha vida espiritual é liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.